Vamos lá. Essa questão diz assim, né? O senhor Barnabé finalmente comprou seu lote e agora vai conseguir realizar o seu sonho de construir a sua primeira casa própria. Mas ele se deparou com um problema. Ele deseja construir a sua residência no centro do lote com as seguintes medidas: 10 por 12. Lembrando que aqui, né, na verdade aqui é 8, tá bom? É 10 por 8. Esse 12 aqui foi escrito errado. Tanto é que aqui na figura tem 8, né? Certo? Ele diz assim, de modo que se mantenham as mesmas distâncias entre as paredes, como indicado na figura a seguir. Então está aqui o terreno todo, tá certo? Formato retangular. E a casa vai ficar aqui no centro do terreno, lá centralizada. E essa casa vai ter medidas de 8, né? Aqui de largura e aqui 10 de comprimento, tá bom? E ele quer o seguinte, ele quer que a distância da casa para o final aqui do terreno tenha uma mesma distância, seja constante, entendeu? Essa distância aqui seja igual a essa, seja igual a essa e seja igual a essa. É isso que ele quer. Aí, sabendo que a área do lote do Sr. Barnabé é de 120 metros quadrados, então o valor de x é... Olha só, ele diz aqui que a área do lote, ou seja, a área total, né, de todo esse terreno aqui, tanto a casa como a área exterior aqui, mede 120 graus. E ele quer saber qual vai ser essa largura aqui, esse valor do x, tá bom? É uma questão parecida com o exemplo que a gente fez no começo da aula passada. E a ideia é a gente lembrar, né, utilizar aqui o cálculo da área de um retângulo. Dado um retângulo aqui, ó, que ele tem esse lado medindo A e esse lado aqui medindo B, a área desse retângulo aqui, ela vai ser dada por aqui, ó, a base vezes a altura. Ou se você quiser chamar, pode chamar largura vezes comprimento, tá bom? Então vai ficaria A vezes B, beleza? Então para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar esses dois lados aqui, base vezes altura, certo? Então aqui nós vamos usar essa ideia, porque por um lado a questão diz que toda essa região aqui, ó, ela mede 120 graus. Aliás, 120 graus, 120 metros quadrados. Estou trocando com trigonometria, certo? Essa área aqui mede 120 metros quadrados. E por outro lado, a gente pode achar essa área de outra forma, pode escrevê-la de outra forma. Como a gente pode escrever? Olha só, para isso a gente tem que descobrir primeiramente quanto que vale aqui a largura, tá bom? E quanto que vale aqui o comprimento. Vamos olhar aqui primeiro. Quanto que vale isso aqui, esse lado? Quanto que vale esse lado aqui? Ó? Bom, essa distância daqui para cá, ela vale 8 metros, certo? É o que a questão diz, ó, que essa distância aqui vale 8 metros. Como é um retângulo, né? Esse lado aqui é igual a esse, tá bom? Então, ó, essa distância aqui vale 8 metros. Só que nós queremos saber toda essa distância aqui. Mas nós, aqui na figura já está escrito que essa distanciazinha aqui, ó, ela mede x metros. E essa distância aqui também, ó, ela mede x metros. Imagina que ao invés de x, essa distância aqui valesse 2 metros aqui e 2 metros aqui, ó. Então, qual seria essa distância? Seria 2 mais 8 mais 2 de novo, né? No caso, ficaria 12 metros. Só que aqui, na verdade, a distância vale x. Então, vai ficar x mais 8 mais x. Beleza? Então, como é que eu escrevo isso? Eu posso escrever assim. 8 mais x, ou 2 vezes x, que é a mesma coisa, tá bom? Então, esse lado aqui mede 8 mais 2x. Vamos fazer o mesmo raciocínio para aqui, ó, esse lado aqui, tá bom?
o nosso comprimento nesse caso. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Quanto que mede essa distância? Mesma ideia. Daqui para cá, mede 10 metros, ó, essa distância aqui, até aqui. Deixa eu fazer assim. Só que nós temos também desse lado, x aqui, ó, esse espaço mede x, e esse espaço aqui também mede x. Então, no total, nós temos quanto? Deixa eu puxar aqui assim. Nós temos aqui x metros, mais 10 metros, mais x metros de aqui. Então, nós temos 10 mais 2x metros. Tá bom? Então, nós podemos calcular agora a área desse retângulo utilizando essa base, vamos dizer assim, essa altura, né? Ou essa largura, comprimento. Tá bom? Então, ó, vamos calcular aqui. Vai ficar... A nossa área vai ser esse lado aqui, 10 mais 2x, vezes esse lado aqui, que mede 8, mais 2x. Tá bom? Aqui nós temos o produto dessas duas expressões. E para resolver isso daqui, ó, basta... Deixa eu só puxar um pouquinho isso aqui para cima. Basta nós fazermos a distributiva, né? Como é isso? Ó, eu vou pegar esse primeiro número aqui e vou multiplicar por todo mundo que está desse lado. Vou pegar o 10 e multiplicar pelo 8. Depois eu vou somar com 10 vezes esse daqui. Depois disso, eu vou fazer a mesma coisa com esse número aqui, o 2x. Vou pegar o 2x e vou multiplicar por 8. E também o 2x vou multiplicar pelo 2x. Tá bom? Aí vai ficar assim, ó. A nossa área vai ser igual 10 vezes 8 dá 80, né? Basta acrescentar o zero no final. 10 vezes 2x dá 20x. Aí agora, terminamos com 10, vamos para o 2, tá bom? 2x vezes 8 dá 16x, né? 2 vezes 8 dá 16. Agora, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, tá bom? 2 vezes 2 dá 4. E x vezes x dá x ao quadrado, tá bom? Cuidado que x vezes x não é 2x, tá bom? X vezes x é x ao quadrado. Agora, x mais x, aí sim, é 2x, tá bom? Tem que saber essa diferençazinha aqui para não confundir. Uma coisa é eu multiplicar, aí eu vou colocar na forma de potência, e outra coisa é eu somar e eu vou colocar assim. É a mesma ideia com número. Chegou uma pessoa aqui. Olha só. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Se eu tivesse assim 3 vezes 3. A gente sabe que é 9, mas eu posso escrever assim, ó, 3 ao quadrado. Entendeu? É a mesma ideia. X vezes x vai ser x ao quadrado. E quando eu tenho assim 3 mais 3, a gente sabe que é 6. Né? Mas eu posso escrever o 6 assim, ó, 2 vezes 3. Olha que legal. Eu posso escrever o 6 assim, né? 2 vezes 3. Então, aqui, ó, como nós não sabemos quem é o x, nós não podemos simplesmente escrever aqui, vir algo desse tipo, né? Um número já formado. A gente escreve assim, desse formato, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui guarda para não se confundir. Se eu estou multiplicando, vai ficar na forma de potência, né? Com o expoente aqui. Quando eu estou somando, vai ficar assim mesmo, 2x. Tá certo? Aí você lembra de exemplos numéricos, né? Se você esquecer lá na hora, se confundir. É até normal no começo ter essa confusão, mas se você guardar isso daqui, fica mais fácil também, tá bom? Então vamos lá. Beleza, a gente resolveu aqui, vamos organizar essa expressão. Nós temos aqui, ó, 20x e temos 16x aqui. A gente vai somar esses dois e vamos escrever assim. Deixa eu pegar uma cor preta aqui. A nossa área, ela vai ser escrita assim. Vamos pegar esse primeiro e botar na frente. Não precisava, tá? Mas só para ficar mais organizadozinho. Então, 20x mais 16x dá 36x, né? Mais 80. Certo? Então, olha só, a nossa área, ela pode ser escrita dessa forma aqui.
ela pode ser representada, né, por essa forma aqui, ó. Beleza? Essa expressão 4x² mais 36x mais 80. Mas também essa área, ela é essa daqui, né? A questão diz que ela tem que ser 120 metros quadrados. Então, como a área é igual a isso e também é igual a isso, nós podemos igualar essas duas coisas, porque elas são iguais, certo? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o 4x² mais 36x mais 80 e vamos igualar a 120, porque eles são iguais, tá bom? Lembrando o seguinte, que esse x que aparece aqui, ó, ele nada mais é do que essa largurazinha aqui, tá bom? Essa medida aqui, ó. Beleza? Não esquece disso, para você sempre saber o que você está querendo achar, né? Nós estamos querendo achar esse x, né? Essa medida aqui, tá bom? Então vamos lá. Para resolver essa equação aqui, né? A equação é quando tem um sinalzinho de igual, beleza? Nós vamos passar esse 120 para o outro lado, tá bom? Como ele está positivo, ele vai passar de forma negativa, né? Vai ficar 4x² mais 36x mais 80 menos 120 igual a zero. Não tinha, como eu passei todo mundo para o outro lado, ficou nada aqui, né? Ficou zero. Bom, então olha só. Quanto é 80 menos 120? Diz aí alguém. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu vou somar ou subtrair, né, números positivos ou negativos, eu vou olhar o sinal, né, primeiro. Quem é o maior número desconsiderando os sinais? Aqui é o 120, né? Então, como 120 é o maior número, o sinal dele vai ficar aqui na frente, tá bom? Então, vai ser um número negativo. A segunda coisa que eu olho é o seguinte. Pronto. Então, a segunda coisa que eu vou olhar é o seguinte. Como os sinais são diferentes, aí eu vou calcular a diferença entre os números. Tá? Se os sinais fossem iguais, eu iria somar esses números. Mas como os sinais são diferentes, eu vou calcular a diferença entre eles. 120 menos 80. Vai ficar 40, tá bom? Menos 40. Igual a zero. Beleza? Então, nós chegamos aqui numa equação do segundo grau. Então, basta nós resolvermos essa equação aqui do segundo grau e encontrarmos o nosso x. Então, aqui nós podemos usar o teorema de Bhaskara, tá bom? Poderia utilizar também outras propriedades. Mas, para simplificar, e aqui muitos alunos têm dúvida, né? Nós podemos aqui dividir toda essa equação por 2, nesse caso pode dividir por 4, tá bom? Por que por 4? Porque eu percebi que aqui eu tenho 4, que 36 é um múltiplo de 4, ou seja, quando eu dividir aqui também o 36 por 4, vai dar uma divisão exata, né? Com o resto zero. E também o 40 é um múltiplo de 4, certo? Então, eu vou dividir todo mundo aqui por 4 para facilitar, para simplificar a conta. Isso não vai alterar o resultado, tá bom? Então, ó, dividindo aqui por 4, vai ficar somente o x². É a mesma ideia assim, eu tenho 4x² dividido por 4. É como se eu estivesse cortando aqui esses dois, tá bom? Aí fica só o x². Aí aqui, ó, 36 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 9, né? 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36. Então, 9x. E 40 dividido por 4 dá 10. Certo? Igual a zero. Porque 0 dividido por 4, 0, né? Eu também estou dividindo 0 por 4, né? Mas como 0 dividido por 4 dá 0, então continua sendo 0 aqui. Beleza? Tem que lembrar isso. Tem que dividir todo mundo. Agora vamos utilizar o nosso teorema, a nossa Bhaskara. Eu ia falar teorema de Pitágoras. Vamos utilizar a Bhaskara aqui para resolver, né? Então vamos lá. Vamos utilizar
a fórmula de Bhaskara aqui para resolver essas equações. Lembrando que a fórmula de Bhaskara, ó, é essa daqui. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. 2 vezes a, tá bom? Onde esse delta aqui, ó, esse delta ele é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Então, olha só, se nós temos aqui uma equação do segundo grau que tem esse formato, né, ó, basta utilizar essa fórmula para achar as raízes dela. Quem é o a aqui nessa equação que nós temos? Quem é o b e quem é o c? Estou fazendo bem passo a passo, viu, pessoal? O a aqui, ó, é aquele que está junto com o x ao quadrado, tá certo? Nesse caso aqui é o 1. Se nós estivéssemos trabalhando com essa daqui, ó, aí seria o 4, né? Mas como eu dividi por 4, ficou 1, tá? Se você fez por esse caminho aqui, vai estar certo também. Se você não errou nas contas, vai estar certo. O resultado não vai alterar, tá bom? Mas como eu dividi por 4 todo mundo aqui, ó, então o meu A ficou sendo 1, beleza? Já o meu B, quem é o B aqui? Ó? O B é aquele que está junto com o X. Então, quem está junto com o X aqui é o 9, né? Que está multiplicando pelo X é o 9. E o C é aquele que está lá sozinho, né? Sem o X. Então, vai ser o menos 10. Ok? Então, olha que fácil. Basta a gente aplicar aqui, substituir nessa fórmula e encontrar o X. Tá bom? Primeiro, vamos achar o delta, né? Para ficar mais fácil. O nosso delta aqui vai ser b ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, menos 4, vezes, tá? Aqui está tudo multiplicando, não aparece, mas é como se estivesse multiplicando aqui. Tá? 4 vezes a, que é 1, o a é 1, né? Vezes c, que aqui é menos 10. Tá bom? Então, 9 ao quadrado dá 81. Vamos resolver o sinal aqui primeiro. Menos vezes mais. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, né? Aí menos vezes esse menos 10 aqui vai ficar mais positivo, tá bom? 4 vezes 10, 40. Ok? Então, nosso delta aqui, ó, vai ser 121. Certo? Agora, basta pegar esse delta que nós achamos e substituir na fórmula de Bhaskara. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Vai ficar assim, ó. Nosso x vai ser igual... Olha, isso é muito fácil, pessoal. Depois que você entendeu ali a fórmula, basta você achar... Você tendo a sua equação, basta você achar o a, o b e o c dela, tá? Os seus aqui coeficientes, e jogar na fórmula, tá bom? Jogar na fórmula e fazer os cálculos, achou o delta, jogou aqui, né? Aplicou, pronto, né? Resolveu o problema. Então, olha só, vai ficar menos b, ou seja, menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Só que o delta é 121. Nós achamos, né? Então, 121 dividido por 2, 2a, 2 vezes a, tá certo? Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes o a, que é 1, né? Isso vai ser igual a quanto? Vamos lá, a raiz quadrada de 121 é 11, tá bom? Ó, raiz quadrada de 121 é 11. Tá? Por quê? Porque 11 ao quadrado dá 121, né? Ou 11 vezes 11 dá 121. Então vai ficar aqui, ó, menos 9, mais ou menos 11, dividido por 2. Porque 2 vezes 1 é 2, né? Então nós temos dois valores para o x aqui. Nós temos aqui tem gente que chama x', x1, né? Eu vou chamar de x'. Vocês estão mais acostumados. Então x' vai ser quando eu considerar esse número positivo aqui de cima, esse mais. Tá? E o x2 eu vou considerar aqui sendo esse negativo, tá bom? Então, ó, o x1 a gente vai ter menos 9 mais 11 dividido por 2, tá bom? Já o x2' a gente vai colocar assim, menos 9. Vamos considerar agora o sinal negativo menos 11
dividido por 2. Tá certo? Aí aqui, ó, menos 9 mais 11 é a mesma coisa de você ver 11 menos 9. Fica melhor. Que dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, menos 9 com menos 11 vai ficar negativo, né? Os sinais são negativos. 11 mais 9, 20, né? 20 dividido por 2 vai ficar menos 10. Bom, então nós temos esses dois resultados aqui, essas duas soluções para o x, tá bom? Ou seja, tanto x igual a 1 como x igual a menos 10 são soluções para essa equação aqui, né? Ou essa daqui também, ó. Essas equações de segundo grau, tá bom? Mas vamos ver o problema agora. Vamos voltar aqui um pouquinho. Nesse problema aqui, ó, nós estamos trabalhando com distâncias, né? Com esse comprimento aqui. E toda vez que nós estivermos trabalhando com distância, guarda isso. Nós vamos considerar os valores positivos apenas, tá bom? Se aparecesse lá no final dois valores positivos, aí nós consideraríamos os dois. Teríamos duas formas de resolver o problema. Mas como aparece um positivo e um negativo, então a gente vai considerar apenas o positivo, tá bom? Porque nós estamos trabalhando com distância, tá certo? Então, ó, sabendo que a área do lote do seu Barnabé é de 120 metros quadrados, então o valor de x é 1 metro, né? Letra C. Foi o que nós encontramos aqui embaixo. Tranquilo?